Estamos na nossa unidade 2, né, no curso de desenho de instalações elétricas, e nessa unidade a gente vai tratar do agrupamento em circuitos, dos dispositivos de proteção, de algumas práticas de projeto, né, cálculo de potências, de tomadas, de iluminação, com as tomadas de uso específico, e lançamento desses pontos de iluminação, pontos elétricos, pontos de tomada, no próprio projeto arquitetônico. Então, o objetivo é estabelecer parâmetros para calcular essas potências de iluminação, né, potências de lâmpadas, e distribuir essas lâmpadas nos projetos arquitetônicos e agrupar esses pontos elétricos, que são os conjuntos dos pontos de iluminação e pontos de tomada, no próprio projeto arquitetônico. Locar também quadros de medição e quadros de distribuição. O projeto arquitetônico é o que nós recebemos do construtor, do proprietário, né, composto por esse projeto que nós vamos trabalhar, composto por garagem, sala de estar, sala de TV, dois dormitórios, banheiro, cozinha, área de serviço com área de 110 metros quadrados. Vocês estão vendo aí, é um projeto que não é muito grande, um projeto com 2 dormitórios, e é um projeto que a gente consegue controlar bem o que acontece nele. Então, de início, cálculo de potência de iluminação, temos uma tabela, o quadro 4, lá da nossa apostila, da Edtech, e eu vou levar vocês à primeira coluna, 7ª e 8ª coluna desse quadro. Na primeira coluna nós vemos os cômodos que existem nesse projeto arquitetônico. Na coluna 7 e 8, as potências mínimas de iluminação que devem ser colocadas nesses cômodos. A NBR trata esses parâmetros para cálculo de potência de iluminação com base na área do cômodo. Se um cômodo tem uma área menor que 6 metros quadrados, será atribuída a ele 100 voltamperes de potência de iluminação, como a gente pode ver ali no banheiro, por exemplo, e também na circulação. Outros cômodos que têm uma área maior que essa, a gente vai acrescentar 60 voltamperes a cada 4 metros quadrados inteiros. Então a gente pode notar essa diferença aí pelas potências que a gente pode ver aí na sala e na sala de som e TV. Uma área com 16 metros quadrados tem potência de 220 e uma área com 12 metros quadrados, potência de 160 voltamperes. Então é com base na área, o critério é a área do cômodo, não importando qual cômodo seja. Então, no próximo slide a gente vê aí os pontos de iluminação lançados no projeto arquitetônico. Para todos os cômodos são calculados os pontos de iluminação. A norma estabelece, como a gente já viu, pelo menos um ponto de iluminação no teto. Quando a potência é um pouco maior, a gente tem que dividir esses pontos. Cômodos pequenos, como a circulação, apenas um ponto. Os dormitórios também apenas um ponto, mas as salas, cozinha, garagem, esses pontos de iluminação são divididos. Nós temos mais de um ponto de iluminação e, nesse caso, no teto. Alguns pontos na área externa e na cozinha, que estão na parede. Segundo quadro que a gente vai ver agora, o quadro 4.5, a gente vai ver o levantamento de potências de tomadas de uso geral. Então, primeira coluna, novamente, os cômodos. A segunda coluna já não aparece mais a área, mas sim o perímetro. E nas colunas seguintes, a gente vê o cálculo da quantidade de tomadas, depois o cálculo da potência. Critérios são 2. Um cômodo com área menor que 6 metros quadrados, nós vamos atribuir pelo menos uma tomada para esse cômodo. Então, a gente tem aí circulação, banheiro e garagem, e a área externa que não tem área no perímetro atribuído. Tá? Uma área menor que 6 metros quadrados, nós vamos colocar uma tomada apenas. Nos outros cômodos que tem uma área maior que 6 metros quadrados, o cálculo do perímetro está feito, está colocado aí na coluna 9, e as quantidades dessas tomadas são colocadas aí na coluna 10. Essas áreas são divididas, tá? Áreas que nós chamaremos de áreas secas, como sala, dormitórios, circulação, nós vamos atribuir uma tomada a cada 5 metros de perímetro ou fração. Em áreas que nós consideramos áreas molhadas, nós vamos atribuir uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro ou fração. Ok? Então, aí na sala nós temos 16 metros quadrados, 16 metros de perímetro, desculpa. Então, nós temos mais de 3 tomadas aí, elas estão atribuídas na coluna 11, 4 tomadas. Na copa cozinha, também área 16, já é colocado aí que a gente tem que ter mais de 4 tomadas
né, e foram atribuídas 5 tomadas, como é possível ver na coluna 11. A coluna 11 já traz as potências. Para áreas secas, nós vamos ter 100 voltamperes para todas as tomadas indistintamente. Todas as tomadas terão potência de 100 voltamperes. Já para as áreas que a gente considera áreas molhadas, copa-cozinha, área de serviço, banheiros, essencialmente onde a gente trabalha com higienização de pessoas, de objetos ou de alimentos. Não é porque tem uma torneira que a gente vai considerar uma área molhada. Por exemplo, se você tem uma torneira de jardim em sua área externa, nós não vamos considerar como uma área molhada. Tá? Então, basicamente, higienização de pessoas, objetos e alimentos. Nesses cômodos, nós vamos atribuir potência de 600 voltamperes para cada uma das 3 primeiras tomadas. Cada uma das 3 primeiras tomadas terão potência de 600 voltamperes. Você vê que é uma potência 6 vezes maior que a potência de uma área que não seja como essa. Então, a gente prevê ou imagina que nesses cômodos nós tenhamos equipamentos que consumam mais energia ou que consumam essa energia de uma maneira um pouco diferente. Exemplo de liquidificadores ou qualquer equipamento que trabalhe com potência motora. Então, o consumo de eletricidade acontece em alguns picos e isso causa uma perturbação também na rede. Então, a potência desses equipamentos é um pouco maior também, pelo menos na expectativa que a gente tem, e a potência é colocada, destinada, prevista uma potência um pouco maior. As tomadas que excederem essa quantidade, excederem o número de 3, vão ter também potência de 100 voltamperes, assim como os outros cômodos. Tá? Então, um bom exemplo aí na Copa Cozinha, nós temos 5 tomadas, as 3 primeiras potências de 600 voltamperes, as outras 2 seguintes potência de 100 voltamperes. Então, a carga total, como a gente pode ver ali na coluna final, na coluna 13, é de 2.200 voltamperes. 2.220 voltamperes. Tá? Outra coisa para a gente falar agora são dos disjuntores. Nós temos basicamente, nas instalações elétricas residenciais, 2 tipos de disjuntores. O primeiro é o DTM, disjuntor termomagnético. Ele trabalha de 2 maneiras, né, com 2 ações, exatamente como o nome dele sugere, uma ação térmica e uma ação magnética. Primeiro, a ação térmica. Se a gente faz passar por esse disjuntor uma corrente que ele está capaz de suportar, ele vai funcionar sem problemas. Se a gente faz passar por ele uma corrente acima, consideravelmente, não é preciso ser o dobro ou uma quantidade muito grande, mas acima dessa corrente que ele está dimensionado para trabalhar, o material dele vai esquentar e uma chapazinha que faz a ligação, que faz a passagem da corrente, ela vai se deslocar, cortando a sequência, né, da corrente elétrica. E essa chapa ela vai ficar presa numa parte magnética que vai impedir que ela retorne à posição inicial. Então, são 2 ações, uma ação térmica e uma ação magnética. O disjuntor DTM, ele serve para proteger equipamentos e a própria instalação elétrica. Tá? Proteger equipamentos e a própria instalação elétrica. Tá? Mais detalhes, tem um vídeo aí no slide que vocês podem consultar, ou podem consultar em outros materiais. Por disjuntor termomagnético tem muito material disponível na internet que a gente pode aprender bastante. Outro tipo de disjuntor é o disjuntor diferencial residual. Esse disjuntor trabalha diferente. Pelo DTM, nós fazemos passar apenas o condutor fase. E a ação é na leitura de quanto de corrente passa por esse condutor. Se a gente faz passar uma corrente maior, há o corte de fornecimento. O disjuntor DDR trabalha monitorando a quantidade de corrente que entra e sai do circuito. E ele faz isso numa frequência mais ou menos 50 a 60 Hz, o que significa dizer 50 a 60 vezes por segundo. Esse disjuntor age muito mais rápido e ele foi projetado para proteger pessoas contra contato indevido com a corrente, contato indevido com a rede. Ele é obrigatório de ser colocado em áreas molhadas, cozinhas, banheiros, áreas de serviço, e isso faz muito sentido, que a norma nos obrigue a fazer essa
colocação, essa proteção desses cômodos com esse tipo de disjuntor. São ambientes onde provavelmente vai existir realmente água, que o chão esteja molhado, ou que você, o usuário daquele ambiente, esteja molhado. Se você entrar em contato com corrente elétrica, essa situação é muito mais perigosa. Então a gente precisa de uma ação de disjuntor muito mais rápida e eficiente. Então esse disjuntor protege pessoas contra choques. Então, capitulando e separando, o DTM protege instalação elétrica e equipamentos. O DDR vai proteger as pessoas que utilizam aqueles cômodos. A norma trata áreas molhadas como pontos obrigatórios. Tá? Eu vou ressaltar um local que obrigatoriamente faz muito sentido colocarmos a proteção de tomadas com DDR. No caso do banheiro, se você tiver um chuveiro elétrico, não existe lugar pior para você levar um choque. Então, esse local deve ser protegido com DDR. Tá? Vamos colocar em separado eles dois, mas há várias maneiras de se combinar esses disjuntores de uma instalação. A diferença de preço é considerável, mas também não é impossível. Enquanto um gira em torno de R$40, o DTM, o DDR, vai custar algo em torno de R$160, R$170. Para o benefício que ele traz, ele é um investimento razoavelmente barato. Então, depois de fazer o levantamento das quantidades de tomadas e fazer uma avaliação das potências dessas tomadas do nosso projeto, tem um outro slide aí colocando essas tomadas nos locais de cada cômodo. Você vê que tem algumas diferenças, estudem a norma 5444 sobre as simbologias de projetos de instalações elétricas, tá? Então, no nosso material, norma 5444, e aí a gente pode ver que a maior parte das tomadas são tomadas de baixas, tomadas colocadas a 30 centímetros do piso. Então, a maior parte dos cômodos, de salas, dormitórios, são tomadas colocadas a 30 centímetros do piso, que facilita o uso, e as tomadas não ficam tão expostas. Se você estiver imaginando que isso possa favorecer algum contato de crianças, ou uso indevido por crianças, ou menores, a norma brasileira evoluiu, tanto no sentido dos próprios equipamentos das tomadas, quanto das proteções, como no caso dos disjuntores que acabamos de ver. Então, essas tomadas hoje têm um baixo relevo, os próprios plugins de tomada têm aquela parte emborrachada do plugin que ajuda a proteger a gente contra um choque proveniente de algum acidente, do toque do dedo numa hastezinha, num pinozinho de plug de tomada. Outros cômodos a gente vai preferir colocar tomadas de altura. Banheiro, por exemplo, a tomada de 600 voltamperes que está ali no banheiro, ela é colocada a média altura. Também na cozinha temos tomadas a 1,20 de altura, que é uma tomada média. Então, essas tomadas são colocadas especialmente em locais onde a gente tem bancada. Nós temos a bancada da pia do banheiro, temos a bancada da pia da cozinha, outras bancadas que existam na cozinha. E uma tomada de 30 centímetros do piso não seria conveniente. Tá? Outros cômodos a gente também pode lançar mão, como no caso a gente vê aí na garagem. Foi colocada apenas uma tomada. É interessante que a gente trate isso que está colocado aí como quantidades mínimas. Lembrem daquela questão que eu falei de uma outra aula sobre bom senso. Então, essa garagem, a gente poderia facilmente aumentar essa quantidade de tomadas que temos aí, mas a altura é interessante, a altura de 1,20 m. Nesse cômodo, a gente tem outras funções, esse cômodo pode ser lavado realmente com mais frequência, então a tomada alta ajuda um pouquinho. Aliás, tomada média altura, desculpa. Tomada média altura também na área de serviço, e tem uma tomada alta na cozinha. Essa tomada é colocada ali também. Tem outros equipamentos que a gente pode colocar, mas é uma tomada comumente usada para a gente colocar o depurador de ar, que fica acima do fogão. Então, se tomar o equipamento que já fica alto, a gente coloca uma tomada alta para atendê-lo. E existem outros equipamentos que podem ter também um posicionamento mais alto e a gente precisa atender. Exemplo, ar-condicionados, chuveiro elétrico, como está aí no caso do banheiro. Tá? A gente precisa colocar uma tomada na altura em que o equipamento vai ser usado. Outra coisa que a gente pode ver
projeto agora é a localização do quadro de medição. Então, é um retângulo achurado, metade dentro, metade fora da parede, ali atrás da porta da cozinha, da copa cozinha. E esse local, ele deve ser de fácil acesso, como a gente já combinou, então algumas coisinhas que a gente, apesar de ser um material muito bom, a gente deve pontuar. Esse quadro ficar atrás de uma porta não é a situação, realmente não é a situação ideal. Então não deve ficar realmente com algum impedimento. Essa porta, ela pode ter um pino que faça ela segurar ali para não bater, né, por conta de vento. Então uma pessoa pode, numa situação mais difícil, não conseguir acessar esse quadro no tempo adequado. Então, afastar ele um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tirar de trás da porta é uma atitude interessante. Tá? Então, vamos trabalhar os circuitos agora, circuitos terminais. O que são circuitos? São conjuntos de pontos elétricos que nós agrupamos. Eles são ligados a um único disjuntor, né, e ao mesmo trio de condutores, fase neutro e proteção. Esses circuitos vão alimentar pontos de iluminação, pontos de tomada de uso geral, circuito para chuveiro elétrico, banheira, condicionadores de ar ou algum circuito que nos auxilie. A norma determina que esses circuitos circuitos destinados à iluminação sejam apenas para iluminação. A gente precisa separar completamente, tá? Para a gente não ter muitos distúrbios na corrente. Pontos de tomada de uso geral, a gente deve cobrir uma área de mais ou menos 25 metros quadrados, especialmente você deve trabalhar dentro de áreas de iluminação, das mesmas áreas de iluminação, não deve ter circuitos de tomada que atendam a uma região que é atendida por uma área de iluminação e depois vai atender outra área de iluminação, isso dificulta um pouquinho o nosso trabalho no futuro. E tomadas de copa, cozinha, banheiros, áreas de serviço, elas devem ser exclusivas desses locais, então você deve providenciar um circuito para estas áreas, porque também ali a gente já falou, tem equipamentos que trabalham de maneira diferente. Então, um circuito para a cozinha, só para a cozinha, circuito para a área de serviço, só para a área de serviço. Então, a gente tem a tabela, o quadro pronto 7, 4.7, a gente tem agora, de novo, na primeira coluna, os cômodos, né? A gente tem os circuitos na sequência, então temos circuitos de 1 a 6, que vão trabalhar aí os pontos de iluminação, vão trabalhar os pontos de tomadas e os pontos de tomada de uso específico. Então, no final temos uma potência de 13.880 volt-amperes. Então, dei uma olhada nesse quadro, dei uma boa estudada nesse quadro. A máxima potência para circuitos é de 2.220 volt-amperes, tá? Com exceção de equipamentos que por si só ultrapassem essa potência, como a gente já viu nas vezes passadas, é o caso que acontece aí no banheiro, que a gente tem o chuveiro elétrico. É um equipamento que ele sozinho já supera essa potência, ele supera 10 amperes para o circuito. Então a gente pode ver aí na sequência o projeto com os eletrodutos lançados. Todos os eletrodutos vão partir do quadro de medição para atender os circuitos que a gente tem no projeto, circuitos de iluminação e circuitos de tomadas. Eletrodutos vão ser equipamentos, né, tubulações que a gente vai passar os condutores de todos os circuitos. E aí a gente pode passar pelo eletroduto circuitos de iluminação e circuitos de tomada. Uma informação importante é que nós não devemos passar por um eletroduto mais do que 7 condutores. Isso nos limita a 3 circuitos. 2 de cada circuito, nós temos 6, 2 condutores de cada circuito, fase neutro de 3 circuitos, teríamos 6 condutores, mais um condutor de proteção, somando 7 condutores. Então, por isso daquela limitação de 25 metros quadrados, por isso a gente deve se limitar a, especialmente circuitos de tomadas, não atender circuitos de tomadas que não sejam de áreas de iluminação distintas. Isso vai dificultar a gente fazer esse arranjo, essa logística para distribuição, além de dificultar a gente passar esses condutores. A gente tem essa limitação. Tá? Então, a gente vai colocar circuitos fase neutro, né, condutores fase neutro para cada circuito, passando por esses eletrodutos limitado a 7 condutores. Então, isso é um jogo de logística. Na hora de traçar os caminhos para esses eletrodutos, a gente deve pensar nisso. Outra informação importante, nós vamos caminhar de um cômodo para outro, sempre
de ponto de iluminação para ponto de iluminação. Apesar da gente olhar o projeto em planta e achar que está tudo na mesma altura, não está. Tá? De início a gente tem essa impressão, a gente precisa tirar isso da mente. Todos os eletrodutos vão sair do quadro de distribuição, que estão a média altura, numa parede, vão subir e vão se dirigir a um ponto de iluminação, que está no teto. Quando a gente vai mudar de um cômodo para o outro, como é possível ver, por exemplo, aí da cozinha para a garagem, essa comunicação precisa ser de ponto de iluminação para ponto de iluminação, porque esses pontos estão colocados na mesma altura. Nós não vamos passar de um ponto de iluminação de um cômodo para a tomada de outro cômodo. Não há como fazer essa comunicação diretamente, entendem? Então a gente precisa se comunicar sempre de ponto de iluminação para ponto de iluminação. Dentro de cada cômodo, uma vez estando em um cômodo, aí a gente vai distribuir os eletrodutos para todos os pontos elétricos que temos naquele cômodo, ok? Então a última imagem que a gente vê já são dos condutores lançados nesses eletrodutos. A gente vai detalhar isso, explicar isso um pouquinho melhor, em forma de desenho, na próxima unidade. Então, mais uma vez, as referências são as mesmas. Leiam bastante, tanto a apostila quanto as duas normas, especialmente agora, façam um chamamento para que vocês leiam a norma 5444 e continuem lendo a apostila para a gente seguir e avançar no projeto.